Bom dia, graça e paz. Tem uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã, amém? Se encontra em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 10, que diz assim: Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã, dizendo: Vá e lave-se 7 vezes nas águas do rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará completamente curado. Mas Naamã não acreditou nessas palavras. Pelo contrário, ficou indignado e falou com os que ali estavam: Vejam só, mandar eu me lavar no rio Jordão? Eu esperava que ele viesse falar comigo, que moveria as suas mãos sobre o lugar afetado pela lepra e oraria em nome do Senhor, o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do meu corpo. Mas não são os rios de Abana e Farfá em Damasco muito melhores do que todos os rios de Israel? Sede água de rios que eu preciso para ser purificado. Eu voltarei para minha terra e me tratarei lá. E foi embora revoltado. Olha, quando a gente olha para a vida de Naamã, a gente vê que ele estava numa situação muito difícil, à beira da morte, ele tinha lepra. E por causa de uma palavra de esperança, ele caminhou, andou muito até a presença do profeta Eliseu para receber a sua cura. Mas Naamã era uma pessoa que tinha muito controle da sua vida, das suas coisas, e tinha um sentimento de que tudo deveria ser feito à sua maneira e a seu modo. E quem sabe Naamã percorreu toda aquela viagem esperando que algo acontecesse, imaginando como seria a sua cura. Só que quando ele chega até o profeta Eliseu, a Bíblia diz que o profeta Eliseu nem o recebe. Manda o seu servo falar com ele e lhe dá ali as instruções para que ele fosse curado da sua lepra, para que ele recebesse a sua bênção que ele tanto almejava e que ele precisava. E diante daquela palavra, Naamã ficou muito chateado e entristecido, porque ali tudo que ele esperava foi desconstruído. Tudo que ele queria não iria acontecer, porque ele caminhou aquela viagem toda. A partir do momento que Naamã ouviu falar da cura, da sua possível cura, e do profeta Eliseu, ele criou toda assim uma imagem, ele criou toda uma cena daquela situação que ia acontecer com ele, porque ele estava acostumado muito a ser honrado, a ter honraria. Era um homem que era chefe do exército muito poderoso, então ele esperava, ele esperava que o normal para ele seria muita honra, sabe, que o profeta ia chegar ali: Naamã, você está aqui, é muito bom poder te receber, ia fazer honrarias, quem sabe ia convidar ele para entrar, tomar um café, ia pôr uma mesa, mas nada disso aconteceu. Às vezes as coisas fogem do controle da nossa vida e acontecem de maneira que a gente não espera, mas em tudo isso a gente deve glorificar o Senhor e esperar nele, porque Deus tem um propósito em tudo que faz. Você vê, Naamã era um homem muito importante, um homem muito conhecido, muito famoso, mas ele precisava de um milagre na vida dele muito maior daquilo que ele imaginava, porque ele foi até Eliseu para receber a cura de uma lepra. Mas nós entendemos na história que Naamã, ele tinha problemas muito maiores do que a sua lepra. Naamã, ele precisava de uma cura interior, ele precisava ser mudado na sua maneira de pensar, de tratar as pessoas, na sua maneira de ver o mundo. Naamã era uma pessoa muito orgulhosa e o orgulho, ele é uma praga. O orgulho, ele é um sentimento desde o princípio do pecado do homem. Você vê que Satanás, ele se orgulhou e quis ser maior do que Deus. Você vê que Adão, ele se sentiu orgulhoso no direito de ter um conhecimento de que Deus tinha. Ele acreditou na palavra de orgulho da serpente. Então o orgulho, ele vai trazer muitos problemas na nossa vida. O orgulho é um sentimento que vai endurecer o nosso coração, sabe? O orgulho, ele vai nos privar de estar com quem a gente ama. O orgulho, ele vai nos privar de estar sentado à mesa, de estar tomando
fato da gente se afastar de alguém não é porque a gente não ama, mas é porque a gente está ferido. E o único sentimento que se fere de forma a nos afastar das pessoas é o orgulho. Você nunca vai ver uma bondade ferida, uma humildade ferida. O orgulho é um sentimento que se fere, sabe? Que se magoa, que se entristece. Por quê? Porque ele busca os seus próprios interesses. Você vê que Naamã, ele tem interesse de ser curado e da maneira que ele quer. Da maneira que ele quer, e na vida da gente não é assim. Para eu ser feliz no dia de hoje, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu preciso amar o meu próximo e que as coisas não vão acontecer do jeito que eu quero. Só que Naamã, na mente dele, as coisas têm que acontecer do jeito que ele quer. Porque ele se sentiu muito ferido, sabe? Ele teve o seu orgulho muito ferido quando o profeta não recebeu e quando ele precisava mergulhar, e 7 vezes, olha só o processo que esse homem precisava passar. 7 vezes num rio que aparentemente era barrento. E ele não disse, poxa, mas lá em Damasco não tem rios de águas mais claras? Ele não entendeu a mensagem. Não tinha nada a ver com o rio, não tinha nada a ver com aquela água barrenta, mas sim com um sentimento que estava aqui dentro de Naamã, que precisava ser arrancado, precisava ser trabalhado. E 7 vezes significa o processo que ele devia passar, mergulhar naquele rio. Cada vez que ele mergulhasse naquelas águas barrentas, ele era moldado no seu caráter. Ele estava sendo abatido, sabe? Ele estava se colocando debaixo da mão poderosa do Senhor. Então a mensagem que eu quero deixar para você nesse dia é que você venha se consertar com você, com a vida, com seus familiares. Venha se consertar. Que você jogue esse orgulho por terra, sabe? Que você se aproxime das pessoas que você ame, que você se permita viver o amor, viver a vida feliz, que você se permita viver esse dia em gratidão. A última coisa que passou pela mente de Naamã foi gratidão. Porque quando a pessoa é orgulhosa e se deixa envolver e levar por orgulho, ela se sente prejudicada. E quem se sente prejudicado nunca vai ser grato, não é verdade? Mas você precisa ser grato, você precisa entender que as coisas que vêm até você, Deus tem o melhor para você. Não é porque uma situação não está acontecendo do jeito que você quer, não é porque uma pessoa se comportou da maneira que você gostaria. Não é por isso que Deus não te ama. Não é por isso que você vai deixar de receber a sua bênção. Não é por isso que você é uma pessoa desfavorecida. Não, não é isso. A gente precisa se colocar no lugar do outro. A gente precisa acreditar que a maneira que Deus conduz as situações da nossa vida é a melhor maneira. Amém? Então não deixa o orgulho te privar de estar junto com a sua família, de sentar à mesa, de fazer uma visita. Às vezes existem situações na nossa própria família que existe um aniversário, uma festa, um momento de comunhão e a gente não vai, a gente não participa. Por quê? Porque a gente está com o orgulho ferido, porque a gente está chateado e a gente tem que jogar isso por terra, em nome de Jesus. Olha, troque nessa manhã o orgulho pelo amor de Deus. A Bíblia diz que o amor tudo suporta, que o amor ele não vê os seus próprios interesses, que não se enraivece, sabe? Então troque todo sentimento ruim no seu coração nessa manhã pelo amor de Deus e ame, porque a única coisa que vai ficar no final é o amor, porque tudo isso vai passar, dessa vida a gente não vai levar nada a não ser o amor. Então eu quero te convidar nessa manhã para você mudar e você pedir perdão. Peça perdão, vá até alguém que precisa se consertar e se conserte. Ah, mas a pessoa que errou, a pessoa que pecou, mas vá até a pessoa que pecou, vá até a pessoa que errou e se humilhe primeiro para Deus. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e fale com Deus e confesse: Senhor, eu preciso ser curado dessa lepra, e nem que seja para mergulhar 7 vezes, Senhor, num rio que eu ache barrento, numa situação que vai me humilhar. Eu quero fazer porque eu quero mudança, porque eu não quero mais viver assim. Eu quero me ver livre dessa lepra, livre desse sentimento que está me consumindo. Porque pior, irmãos, do que o que é aparente é o que está oculto. Porque o que está aparente está na luz, todo mundo está vendo. Agora o que está oculto está nas trevas, e tudo que está nas trevas está nas mãos do inimigo. Pense nisso, pense nisso. Nós não queremos ter na nossa vida nenhum sentimento que vá dar munição para o nosso inimigo.
Então, em nome de Jesus, nessa manhã, se levante e não se prive mais de ter comunhão, de ter satisfação, de ter prazer, de viver uma vida abundante. Porque quem é orgulhoso vive em função daquilo. A sorte de Naamã, naquele dia, foi um dos servos que eu acompanhava ele, que disse assim: parece até que o profeta pediu algo difícil, né, meu senhor? Se ele tivesse pedido algo difícil, eu até ficaria assim, mas ele não está pedindo nada difícil, é só dar alguns mergulhos no rio. Então, a sorte de Naamã naquele dia foi a palavra do seu servo que o conduziu, sabe? Que o fez a entender que não seria nada demais mergulhar no rio, que já tinha andado aquilo tudo. Você já andou até aqui, você já viveu, você já passou por tantas coisas. Eu quero ser como aquele servo de Naamã na sua vida hoje, dizer para você: custa você pedir perdão, custa você se perdoar, custa você quebrar esse gelo, custa, em nome de Jesus, hoje você decidir ser feliz e ter comunhão com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos, com a sua igreja, se consertar com o seu pastor, com a sua comunidade. Custa isso? Não custa. Vale a pena, você andou até aqui, você já sofreu tanto, sabe? Essa lepra já tem te castigado tanto. Essa lepra já tem cheirado mal, essa lepra já tem te envergonhado tanto, já tem te privado de tantas coisas boas, mas hoje é o dia da sua cura, aleluia. Em nome de Jesus, hoje é o dia da sua vitória, hoje é o dia que você vai se humilhar diante do Senhor e vai mergulhar quantas vezes forem necessárias. 7 é um número profético, é o número da perfeição. E o Senhor quer que você seja perfeito nele, porque pela fé nós somos justificados. Pela fé o diabo não pode nos acusar. E é isso que o Senhor quer fazer com Naamã. Deus quer produzir no coração de Naamã fé para que ele seja justificado, para que ele seja curado, para que ele alcance a sua bênção. Porque diante dos homens, Naamã é um homem condenado pela sua lepra. A sentença dele é morte. Mas o Senhor está dando àquele homem que é um estrangeiro a oportunidade de não só ser curado daquela doença maligna e terrível, mas de ser transformado no seu caráter, na sua mente, e a partir daquele momento ter uma vida abundante, uma vida feliz. E foi isso que aconteceu na vida de Naamã. Ele foi curado, ele foi restaurado. E quando você vê a história de Naamã, você vê que ele mudou o seu posicionamento de fé. E a partir daquele momento ele passou a crer que o Deus de Israel era o único Deus que poderia curar, era o único Deus que poderia salvar. Amém? Eu gostaria de orar por você e desejo que você seja curado nesse dia, que você receba a sua vitória. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Teu nome nós estamos aqui nesta manhã. Nós queremos glorificar o Teu nome. Pai, eu quero repreender todo o espírito de inveja. Com certeza, Naamã era um homem muito invejado, Senhor. Naamã era uma pessoa de muito destaque. Naamã era uma pessoa muito vitoriosa. E com certeza, Naamã sofreu muita inveja. E quem sabe, Senhor, ele foi absorvendo isso. Quem sabe ele foi se infectando disso, Senhor. Quem sabe ele foi construindo nele, Senhor, através desse sentimento de inveja, Pai. O sentimento de orgulho. Senhor, que caia por terra todo espírito de inveja na nossa vida nessa manhã. Que a gente venha, Senhor, jogar por terra esse espírito de inveja na minha vida, no meu ministério, nessas lives, na vida das pessoas que vão ser alcançadas por essa mensagem. Eu repreendo todo espírito de inveja. Em nome de Jesus, eu cancelo no mundo espiritual todo espírito de inveja contra a sua vida. Todo espírito de orgulho, que você seja vitorioso, que hoje você não se esconda mais, que você não seja uma pessoa oprimida, deprimida, que você não tenha um sentimento de querer ficar sozinho, trancado no seu quarto, de não ver mais ninguém, de não participar mais, que caia por terra, que você participe de comunhão, que você sente à mesa, que você tenha comunhão com pessoas, que você venha aprender com pessoas, que você nessa manhã venha procurar quem te magoou, quem te feriu, e que você venha se consertar em nome de Jesus. Que a partir de hoje o sentimento de orgulho não venha fazer parte da sua vida, não venha mais te privar das coisas boas que o Senhor tem para você. Eu
Eu declaro sobre ti a vitória. Eu declaro sobre ti a cura desta lepra. Em nome de Jesus, que caia por terra esse sentimento maligno. Em nome de Jesus, que seja vitorioso nessa manhã, que você seja abençoado, que a vitória de Deus esteja sobre ti nessa manhã, que você seja alcançado pela mão poderosa do Senhor. Em nome de Jesus, sobre a sua vida. Amém. Amém. Que você venha compartilhar essa live, que você venha abençoar alguém, tá? Que assim como você foi abençoado nessa manhã por essa palavra, que você venha compartilhar, que você venha fazer a obra de Deus comigo. Alcance alguém pela palavra de Deus, compartilhe, curte, comente e diga aí nos comentários, participe se você nessa manhã está sendo abençoado. Eu desejo que você seja muito abençoado em nome de Jesus, amém? Não se esqueça, permaneça fiel até que Ele venha. A paz do Senhor Jesus.